Oi, Marcelo. Olá, sejam bem-vindos. Vamos receber o Marcelo hoje para falar sobre papo de empreendedor. Acho que vai ser um papo bem gostoso. Oi, Isa, saudade de você. E aí, Olá! E aí, que delícia bater um papo com você aqui na telinha, né? é muito bom conversar com você sempre. Ai, lindo! Bom te ver. Marcelo, vou só só iniciar aqui, daí eu já vou falar com você. Então, o papo Legal. hoje, o Marcelo vai iniciar, porque a gente se falou essa semana, fazia um tempão que a gente não conversava, e ele falou umas palavrinhas mágicas para mim que me abriram. Eu falei, a gente tem que bater um papo online. Ele falou assim: tem muita gente falando o que fazer, mas tem pouca gente fazendo o que fala, né? Exatamente. Fazendo o que fala, isso mesmo. E eu fiquei encantada com o que ele falou, e disso a gente rolou um papo muito legal sobre empreendedorismo, exatamente porque eu estou com um projeto novo e ele começou a me mentorar e falar um monte de coisas. Então, achei legal trazer aqui todas as suas ideias. Seja muito bem-vinda, é uma delícia conversar com você sempre, muito, muito, muito. Então, eu acho que é legal a gente começar esse papo. Você se apresentando. Eu vou só contar antes como eu conheci o Marcelo. A gente se conheceu fazendo empretec juntos, foi amor à primeira vista, Foi mesmo. não é? Verdade, isso é verdade. Foi. E vou deixar ele contar aí um pouco o histórico dele, porque é um histórico muito lindo de empreendedorismo, tanto dentro de empresas quanto fora, né? E agora ele está com um projeto novo, incrível. Então vamos lá, Marcelo, se apresenta. Não, show de bola, Cris. Bom, primeiro, obrigado, né? Eu acho que o papo que a gente teve essa semana foi sensacional, já começou por aí, né? E eu agradeço, né? Então, meu nome é Marcelo Noronha, né? Mais conhecido como Noronha pelo mercado. Como a Cris falou, a gente acabou se conhecendo no Empretec do Sebrae, onde eu fui o vendedor dela, né, das joias que na época ela tinha e eu tinha que fazer um projeto. Resolvi vender as joias dela, foi uma loucura, foi muito legal e foi realmente amor à primeira vista. Eu comentei com ela essa semana que tinham três pessoas, né, com quem eu me identifiquei muito no Empretec, que foi a Cris, o Guilherme e a Mari do Manual do Mundo, né? Então, três pessoas muito top, né? Então, para mim é sempre uma honra estar conversando com vocês, né? Bom, eu tenho 48 anos, né? Sou casado. A minha esposa Letícia está assistindo a gente aqui, né? Ei, Para ver se é delícia, muito seja público. bem-vinda, Letícia. Tenho dois filhos, né? A Beatriz de 9 anos, o Daniel de 2. E já passei por muita aventura nessa vida, né? Então, só para um histórico muito rápido, né? Quando eu fui fazer o Empretec, eu tinha saído de uma empresa alemã, que estava, uma empresa russa, na verdade, que estava no Brasil, e ela resolveu sair, e eu me vi meio que perdido, né? Quando eu fiz o Empretec, já tinha trabalhado em grandes bancos, como o Bradesco, a HSBC, já tinha trabalhado por uma empresa que mexe muito com ferramentas de reconhecimento de caractere óptico, OCR, processamento de documentos por imagem, coisas que eu sempre gostei muito, gosto muito de informática, né? E aí eu me vi perdido, né? E eu falei assim, chegou a hora de trabalhar para minha pessoa, né? Em vez de trabalhar para os outros, eu vou resolver trabalhar para mim. Foi aí que eu resolvi fazer o Empretec. E quando eu fiz o Empretec, no final do Empretec, o facilitador, não me lembro o nome dele, a gente conversou sobre isso, o Edgar, era um moreno alto, falava grosso pra caramba. Ele falou assim: cara, são raras as pessoas que vêm aqui e conseguem ter um meio a meio, né? Porque uma coisa que as pessoas não entendem, e eu acho que para mim isso é muito claro, é que quando você fala em empreender, as pessoas acham que você tem que ter um negócio, né? Empreender é muito além disso, né, cara? Empreender, você empreende na sua vida, né? E você pode empreender dentro de um negócio, de uma empresa, para alguém, Total, mas você total. sentir que você é dono daquilo também, né? Uhum. E quando ele falou que estava dando meio a meio, na mesma semana eu saí para montar um negócio. E Eu lembro. ele validou
Você lembra, né, Cris? Eu lembro. Então, ele validou o meu modelo de negócio, eu saí correndo, né, atrás de um sócio, porque eu não queria fazer sozinho, eu achei muito pesado por ser a primeira vez fazer algo sozinho, e montei um negócio em um mês, né? Aluguei um ponto, reformei, montei uma Rápido. consultoria muito rápido. Você foi na inauguração, né, Cris? Eu Eu te fui, chamei, você eu foi com fui, você foi com eu seu fui. esposo, tudo. Aham. E foi muito legal, né, cara? Eu saí de uma maneira de empreender internamente dentro de uma empresa para os outros e resolvi fazer um empreendimento e empreender para mim, né? Para minha pessoa. E é E legal, né? confesso que Só vou fazer um comentário aqui que é legal que durante a gente, para quem não sabe o que é Empretec, né? Empretec é uma coisa que você fica fechado por uma semana, vivenciando aquilo das 7 da manhã até as 7 da manhã do dia seguinte, quer dizer, porque vira. sem hora para sair, né? Exato. E naquela semana, o Marcelo recebeu uma ligação de uma pessoa com uma super contratação, né? Uma pessoa oferecendo um monte para ele voltar a trabalhar para uma empresa, empreender dentro da empresa, porque com certeza ele é muito bom. E ele falou: não, eu vou empreender sozinho, né? Você passou por isso, então você teve realmente a opção e você foi empreender naquele momento. É. Foi exatamente isso. Eu tomei a decisão, né? Principalmente pelo modelo do treinamento do Empretec, eu me identifiquei muito com o modelo e o facilitador, o Edgar, na época, né? Falou que eu poderia arriscar em fazer um empreendimento e eu resolvi fazer. Recusei a proposta, eu lembro que eu comentei com você, né? Já era o segundo ou terceiro dia que a gente estava lá e foi muito bacana, né? Foi muito legal. Mas óbvio, né? Como todo empreendedor brasileiro, a gente acaba aprendendo bastante coisa, né? A gente vive num país que todo mundo fala na pandemia, né? No coronavírus, no Covid-19, mas o Brasil é um país em crise desde que eu me conheço por gente, né? A gente não consegue ser um país flat, né? A gente não consegue ser um país estável, né? E para quem empreende, sabe que isso aqui não é para qualquer um. Empreender no Brasil não é para pessoa fraca, né? E, e aquilo que eu comentei com você, né? Empreender no Brasil não é para as formigas, né? Não digo no tamanho, né? Mas não é para um operário, não é para uma pessoa que só executa suas funções, né? Empreender no Brasil é muito além disso. Você precisa ser muito estratégico, você precisa ter muito soft skill que as pessoas esquecem, né? As pessoas acham que sabem fazer uma coisa muito boa, muito bem, né? Ah, eu corto o cabelo muito bem e abre um salão de beleza, né? E aí quando vai ver, não é É só bom cortar o tecnicamente. cabelo, Tem tudo por não trás. é, tem Não, e tudo foi por isso que trás, né? me encantou no papo que a gente teve, exatamente. Primeiro, eu quero fazer um comentário aqui do que você falou antes, da questão de empreender, né? Esse cara que sabe empreender é hoje o cara mais buscado nas empresas. Então, ser empreendedor, seja de um negócio próprio, seja do negócio dentro de um outro negócio, é extremamente importante. Então, ter essas características de empreendedor é realmente importante, né? E naquele papo que a gente teve, que eu quero voltar a falar, a primeira coisa eu queria que você contasse, você já comentou aí da formiga, né? Que quando você falou para mim no telefone, eu falei, que história é essa de formiga? Né? Porque você falava o tempo todo, porque não é uma formiga, porque não pode ser uma formiga. Eu falei, que história é essa? Então eu queria que você contasse sobre essa questão aí, que é a questão peraí, como é que chama? Eu não anotei aqui, o estratégico ou a formiga, né? Então, conta um pouquinho aí o que é isso, o que é ser estratégico ou formiga. Então, eu vou dar o exemplo colocando a Emporium Nutrition na época, quando eu abri, porque eu acho que fica muito claro, né? Quando eu fui atrás de um sócio para abrir a consultoria esportiva comigo, obviamente que eu fui atrás de quem era do mercado da educação física, né? Porque eu queria alguém que tivesse a noção de suplementação, de um pouco de noção da parte de nutrição, né? E eu ia trazer, entre aspas, a parte administrativa, a parte do negócio, né? Porque é uma coisa que eu já gostava de fazer dentro das empresas por onde eu havia trabalhado. E esse foi meu principal erro, né? E eu percebi esse lance de formiga estratégico lá na frente,
Porque quando você se une com alguém que foi feito só para seguir o que fazer, né? Carregar não digo piano, mas carregar as pequenas obras, né, nas costas e você colocar uma reta para ela seguir, que é exatamente aquilo que a formiga faz, não dá certo, né? Porque você precisa ter alguém do seu lado que tenha visão de propósito e visão de onde vocês querem chegar. Hoje todo mundo chama de moonshot, né? Vamos chegar no moonshot. Eu, como estou sócio de uma startup, então todo mundo fala Depois eu isso. queria que você contasse isso, as novidades. Legal, todo mundo fala moonshot, moonshot, mas naquela época era você olhar e falar aonde você quer chegar com o seu empreendimento, né? E se você Sim. não tem do seu lado um sócio que tem a mesma visão, o mesmo propósito e a mesma vontade de você de vencer, de chegar até ali, isso dá água, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Eu me juntei com uma pessoa que, infelizmente, era muito boa no que ela fazia, em educação física, mas ela era muito ruim em todos os outros aspectos que eu precisaria, né, de alguém comigo para tocar o negócio junto, né? E até que eu consegui fazer durar muito tempo o negócio, né? A gente não teve prejuízo. A gente abriu em 2013 e ficamos até 2016. Foi bastante. Foram 3 anos, né? Não, foram 3 a anos. empresa deu certo, porque dizem que quando passa de 2 anos é porque a empresa deu certo, né? Realmente ela estava dando certo, sem prejuízo, estava indo bem. Exatamente. E assim, estrategicamente eu fazia muita coisa, buscava as parcerias, né? Buscava os professores, outros professores, busquei nutricionistas, né? Criei um nicho com a mãe dos alunos, que eram muito preocupadas com os filhos, né? Essa visão que faltou do meu sócio, né? A visão dele era só o lucro, né? Ele queria ter o plano B dele em algum lugar, mas que alguém fosse estratégico para ele. E eu precisava de alguém estratégico comigo, né? Que não era uma formiga. E ele era literalmente uma alguém formiga. trabalhando para ele, você precisava de alguém trabalhando ao seu lado. Exatamente. Foi por isso que não deu certo. E em 2015, quando eu assoprei para o mercado, que eu falei assim, bom, se eu continuar tirando dinheiro daqui, né, do meu próprio negócio, eu vou matar esse negócio. E eu resolvi fazer o quê? Eu já tinha uma pessoa do meu lado que tinha um skill muito bom administrativo, que era o meu melhor vendedor da loja. Eu promovi ele para gerente na época, né? Ele conseguia fazer muitas consultorias. E aí eu levantei a mão, eu recebi uma proposta. Em uma semana eu estava em Nova York, eu estava em Miami fazendo uma entrevista para voltar para o mercado de processamento de documentos por imagem, né? E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou empreender dentro de uma empresa. Porque eu aprendi tanta coisa nesses 2 anos e pouco que eu vou detonar. Eu falei, agora eu vou detonar, cara. Né? Eu vou ganhar fôlego de novo para depois de novo eu voltar a aprender alguma coisa. Então essa é a diferença, né, do estratégico e da formiga. Você precisa saber com quem você se envolve quando você quer montar algum negócio, né? Se você precisa de uma formiga, não é desmérito, tá? Isso não é desmérito. A formiga tem seu papel, né? Mas um sócio não pode ser formiga, né? Um sócio tem que ser estratégico, vocês têm que olhar para frente junto. Tem que ter divergência sim, isso faz parte do negócio. É importante, né? Até vou fazer um comentário aqui, porque as pessoas acham que o sócio tem que achar tudo o que você acha. Pelo contrário, quanto mais divergente ele for, mais ideias vocês vão ter, mais criativos vocês vão ter, né? Essa discussão, que é a discussão entre casal, é uma coisa muito importante, né? Para ter o crescimento. Não é que o outro... eu acho que quando você não discute num negócio, numa empresa, alguma coisa, algo está errado. Você pode procurar, né? Porque a gente vive em percalços, né? O nosso, que igual eu falei, o Brasil é um país de montanha-russa, né? Então, se está todo mundo bem, olhando bem para a mesma coisa, sem ter um brainstorm, que é aquele fogo, né? Aquela coisa de você ter várias ideias e tentar achar uma em comum para seguir, pode olhar para dentro do negócio que alguma coisa está errada. Está morrendo, o negócio está morrendo. É que nem o final de um casamento. Ninguém briga mais, ninguém discute mais, está morrendo.
né? Tem alguma coisa que não Exatamente. está certa. Muito bom. É, E, exatamente. indo para essa seara, né, de sociedade, foi uma coisa que eu não tenho tanta experiência. Eu fui sozinha por 25 anos, tive meu próprio negócio, e depois eu tive um novo negócio com sócios. O que é que você diria, se a gente vai, alguém está aqui assistindo a gente, né, e está em busca de empreender e acha que tem que empreender com um estratégico do lado, com alguém do lado que não seja formiga, como é que a gente vai separar quem é um bom sócio de um não tão bom, né? Um formiga de um estratégico? Como é que de cara você vai perceber isso? São vários fatores, né? O primeiro que você tem que entender é que o hard skill, né, aquele skill que você olha que a pessoa é muito boa naquilo que faz, obviamente ela precisa ser um complemento daquilo que você tem para seguir dentro de um empreendimento, para vocês empreenderem juntos como sócios, né? Mas na minha visão, eu acho que existem soft skills que são completamente essenciais para que um negócio perdure entre sócios, né? O primeiro deles, que eu acredito que é o fundamental, é o relacionamento, né? E relacionamento, ele é soft skill, né? Porque você pode pegar, por exemplo, um putz de um desenvolvedor de sistemas, um cara que faz desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial, só que o cara não sabe conversar, o cara não sabe se relacionar, o cara não Sim, consegue, por exemplo, trocar uma ideia com você de algo que ele está vendo que esteja errado ou certo, né? que é Então, muito normal. esse soft skill de você saber se relacionar é essencial para você ter essa relação, obviamente, com um sócio e para que o empreendimento perdure, né? Um Uhum. outro soft skill que eu acredito que é fundamental é network. Porque não adianta só um dos sócios ter um network e o outro não ter. Porque se você for empreender só para o seu network, aquelas pessoas que você conhece, o empreendimento fica pobre. Porque você ter vários networks de nichos diferentes podem validar muito mais rápido o modelo do negócio de uma coisa que você está querendo Tem implementar ou não. toda a razão. Networks Entendeu? diferentes, né? Cada um tem o Exatamente. seu provindo de. Então, você trabalhou, empreendeu e conhece pessoas daquele ramo, o outro veio de outra empresa e conhece pessoas daquele ramo. O que quer que seja, essa junção de network acaba acrescentando muito. Muito interessante. Exatamente, né? E são coisas assim, né? Você também precisa entender aquilo que você não é bom. Qual é o soft skill que você não tem, né? Para você também tentar trazer alguém que agregue nisso, para que vocês em Total, conjunto consigam prosseguir em alguma coisa para total. frente, né? E E isso é um ponto que as pessoas não reparam, elas acabam pegando pessoas iguais, né? Então, você acaba pegando uma pessoa que tem as mesmas forças que as suas e o resto, porque pega um grande amigo, alguma coisa que alguém que é parecido com você, e as coisas que vocês não sabem, os dois não sabem. Então, continua manco, o negócio continua manco, né? Cris, eu tenho escutado muito pessoas que têm me influenciado bastante, tenho lido. Essa pandemia me trouxe, graças a Deus, muito conhecimento. Obviamente que trouxe muitas coisas ruins, né? Você fica Claro. em casa com 2 filhos, esposa, você briga. Eu saí de um de uma superintendência de uma empresa, head de uma startup, para ficar sócio de uma startup e no meio do caminho apareceu um Covid-19, entre outras coisas, né? Mas assim, um dos fatores positivos, eu acho que a gente tem que falar das coisas boas, é exatamente essa oportunidade que eu tive de me conhecer um pouco melhor, profissionalmente, principalmente profissionalmente, e naquilo que eu queria focar e ter como propósito para seguir no empreendimento que eu estou hoje, né? Então, assim, eu escuto muito, né, as pessoas falarem, e não é uma coisa errada, mas é o que dá de errado, é você se juntar com pessoas da família, é você se juntar com aquele amigo com quem você tem maiores afinidades, né? Isso não garante absolutamente nada em cima do negócio que você está pensando em fazer ou está fazendo, né? Porque essa mistura de relação, inclusive, ela prejudica o seu negócio. Porque às vezes, por você não querer magoar a família, não querer brigar com a família, não querer brigar com o seu melhor amigo, com os filhos que são amigos dos filhos,
o seu Não, e se amigo, tudo briga, mais. depois faz a família inteira, meu, dá um problema, né? E Exatamente. quando você percebe, você começa, porque na real, né, por mais que você faça tudo isso, entenda que a pessoa é boa, qual é o networking, tudo, você olhe tudo antes, chega lá, no pau a pau, no dia a dia, a gente descobre várias outras coisas que têm que ser discutidas, melhoradas, né? A gente tem que melhorar a competência, não só no negócio, os dois juntos, porque muitas vezes a gente não entende no negócio e a gente acaba encontrando um monte de dificuldade nova que ninguém sabia, né? Como a gente tem Sim. que melhorar em relacionamento, em jeito de ser. Então, quando a pessoa é muito chegada, fica muito complicado o feedback. E esse negócio de sócio sem feedback verdadeiro, real, não rola, né? Tem que ser feedback, olha, você está fazendo. Primeiro que uma pessoa tem que estar muito aberta a ouvir, e quando você conhece a pessoa muito bem, rola um julgamento, que não pode rolar com sócio. Sempre, Porque sempre. rola um julgamento de quando você. Ai, lembra quando você era criança e você me fez isso? Oi? Não, né? Aqui é outra coisa, a sociedade é outra coisa. Então, tem que tomar muito cuidado que com família rola esse pré-julgamento e não pode, tem que ser um feedback aberto, um papo aberto. Você fez isso errado, como é que você vai fazer para melhorar? Não concordo com isso, não pode levar para casa, né? Esse tipo de problema, esse É, tipo de questão. uma das coisas que eu falei para você que eu acredito muito e passei a acreditar muito mais agora, se você quer procurar alguém para fazer algo ou se espelhar para fazer alguma coisa, você precisa procurar as pessoas que se provaram no tempo, né? O que que é isso? É aquilo que eu falei para você, que é o skin in the game. Quem fala É. muito isso era o Buffett, né? E o Thiago Nigro hoje fala muito isso no podcast dele, nas lives que ele faz. Ele está fazendo um desafio, inclusive, agora dos 30 dias do Rei Salomão. Então, ele fala assim, se você quer seguir alguém, você quer se relacionar com alguém, se você tem um propósito, vai chegar a hora de você ter que selecionar com quem você anda. Isso é um fato, isso não é egoísmo, porque passa a ser egoísmo quando você traz a pessoa para perto de você e você deixa com que ela não alcance o propósito dela. E se você tem o seu, você precisa se juntar com pessoas que vão fazer você chegar ao seu propósito, né? Então, o skin in the game, se você quer um sócio, se você quer seguir, se você quer ser mentorado por alguém, precisa ser por alguém que já se provou no tempo. E o que é se provar no tempo? É só você olhar para onde ele começou, o tanto de coisa que ele já fez e o que, que ele é hoje. Quais são as conquistas? E conquista não é só dinheiro, conquista são outras coisas, né? Então, o que, que essa pessoa conquistou para dali para frente você olhar para ela, chamar ela para ser seu sócio, fazer uma oferta, fazer um convite, ou passar a seguir para que ela chamar para ser seu mentor ou algo do gênero, entendeu? Então, isso eu acho importantíssimo. Né? É verdade. Eu acho que isso tem um paralelo ali com o que a gente conversou aquele dia, né? Com a diferença de. O Marcelo ele não comentou tanto aqui, mas ele acabou de entrar de sócio de uma super startup incrível, está mudando para o Canadá, está mudando de vida, porque ele vai ser. Como é que chama? Quando a startup vai. Ele tá numa aceleradora no Canadá, uma super aceleradora, então quer dizer, o negócio dele é um business muito legal, né? E eu achei interessante esse paralelo, ao colocar esse paralelo aqui agora, da diferença de como as pessoas lá fora olham para os diretores, para os gestores de uma startup, da diferença daqui tem tudo a ver com o que você está falando, né? Porque às vezes a pessoa olha para você e fala assim, mas quem é você? Cadê seu carro? Cadê sua casa? E não é bem isso, né? O skin in the game que você está falando é o que você já caiu, o que você levantou, quão resiliente você foi, o quão você estava aberto aos aprendizados, o quão você estava aberto aos feedbacks. Eu percebo isso, eu trabalho com um monte de profissional, um monte. Marcelo, e eu percebo, eu quero que você comente sobre isso, mas eu percebo a diferença entre quem é que vai mais rápido, né? O cara que vai mais rápido é aquele cara que está pronto a ouvir e a aprender com aquilo, né? Que você coloca um assunto e é como um tapa na cara dele e ele volta rápido, ele toma o tapa, ele repara, ele olha para dentro, toma o tapa volta para mim, olha para mim e fala assim, eu vou melhorar, entendi.
Entendi, vou melhorar, né? Enquanto que tem aquele cara que não está interessado em saber o que está acontecendo. Ele cresce, claro, ele melhora, mas não tão rápido, porque ele não puxa para si os feedbacks fortes. Mas eu queria que você comentasse aí um pouco da diferença das aceleradoras lá para fora para cá, né? Como é diferente o ponto de vista. A diferença é brutal, Cris. É aquilo que eu falei. Empreender aqui é para guerreiro. Eu chamo todo empreendedor brasileiro de um herói. Empreendedor Herói, brasileiro, heroína, então. nós somos heróis. Eu tenho uma amiga que está aqui, que trabalhou comigo na SBK, e ela também é empreendedora. Mas assim, o que eu costumo falar para as pessoas, a diferença é assim. Aqui no Brasil, quando você quer ou buscar um investimento, ou vender para um grande cliente, de um grande nome, porque você quer ter isso no seu portfólio, você quer ir para uma aceleradora, você quer ir para um monte de lugar, então você tem que mostrar o seu business plan muito bem montadinho, né? Todo quadradinho, padrãozinho Brasil, né? Um monte de informação, tal. Você precisa mostrar que você fatura, né? Então, às vezes você está procurando investimento, você está procurando cliente porque você não tem nada e você quer ter o primeiro investimento para crescer, para desenvolver, para fazer alguma coisa nova. Não E tem aí como. você tem que ter o faturamento, você tem que ter cliente e você tem que se provar que o seu negócio é muito bom, né? Que é Aí escalonável, que tem talvez, crescimento. e aí talvez alguém vai olhar para o seu negócio e falar assim, ó, tudo bem, eu vou investir X, mas eu quero eu tomar conta de tal coisa, eu fazer isso, eu poder dar palpite aqui, e quero tantos por cento do negócio. Não é você que fala o quanto você está disposto a oferecer. Eles que falam o quanto eles querem, né? E quando Exato. você vai para fora, é muito legal, Cris, porque é assim, né? Primeiro você manda o seu business plan. Você envia um PowerPoint, um documento Word, você simplesmente envia, né? E quando você envia, você recebe alguns questionamentos, né, que as pessoas te fazem, você responde, obviamente, né, em outra língua, tal. E aí quando você vai fazer uma entrevista, alguma coisa do gênero, cara, são poucas as perguntas sobre a sua ideia, sobre o seu negócio, porque eles já entenderam, eles leram. Eles entraram no site, eles viram o business plan, e as outras perguntas que são feitas no meio do processo, eles já tiraram as dúvidas sobre o negócio. O negócio ele já Você sabe. já sabe. E quando ele vai conversar com você, ele quer saber quem é você. Porque a ideia está estampada no que você já está fazendo. E aí ele quer saber se é você que vai poder levar aquele negócio para frente. Então o cara Claro. pergunta se você, quem é você, quantos anos você tem, se você tem família, se você já fracassou, quantas vezes você fracassou, em quanto tempo você demorou para fazer o segundo negócio, depois o terceiro, depois o quarto. Você entendeu? Quais foram as lições que você aprendeu nos seus fracassos? Se você tem animal de estimação, sabe? Ah, Se você tem, se você pratica esporte, e você fica assim, cara, você não é meu amigo para estar perguntando isso? Porque o brasileiro tem essa. Está perguntando isso por quê? Porque a gente não tem esse costume. Mas a é. ideia, ele já entendeu. Aqui no Brasil, você precisa provar a sua ideia, provar pelo seu cliente, provar pelo faturamento e provar quem você é. Por isso que as maiores e melhores startups brasileiras não ficam sediadas no Brasil. Elas vão embora. Elas acabam indo embora porque lá fora elas são muito mais valorizadas. E numa situação dessa, como a gente está vivendo, por exemplo, pegando o dólar a R$ 6, um dólar canadense, por exemplo, a quase R$ 5, você não sofre. Você entendeu? Porque o seu faturamento passa a ser igual a de quem está lá fora. Hoje, se eu pegar um concorrente meu, e eu estando apenas no Brasil, eu já saio perdendo só por causa do preço do dólar. Né? Então, eu posso ter a melhor tecnologia, só que eu não consigo concorrer com o cara, porque o preço meu, não tem nem como começar. Né? Sim. Então, a diferença é muito grande. Né? A maneira como eles tratam você como pessoa e o seu negócio em conjunto é muito distinto. Mas é muito Marcelo, distinto. isso deveria ser básico, né? Porque a empresa, tudo que você está falando, né, faz todo sentido. A empresa são as pessoas, né? Então, É isso aí. tanto que os estrangeiros,
os americanos, quando eles vão adquirir uma empresa, eles não adquirem a empresa, eles fazem isso porque eles querem pegar as mentes lá de dentro, né? Que são as mentes que fizeram aquilo, porque ideia por ideia todo mundo tem. Tá no ar, você vê que quando começa a brotar alguma coisa, brota vários, só que só um, dois, três vão para frente. Por quê? Qual é a diferença? A diferença está nas pessoas, por isso que eles vão a fundo conhecer essas pessoas, né? Entender Exatamente. quais são os soft skills, o skin the game, tudo isso que você falou, se esse cara tem condições de levar essa ideia em frente, porque ideia todo mundo tem. É. E é aquilo que eu falei para você, né? Quando eu resolvi voltar a empreender, botei todo mundo aqui em casa em risco, vamos chamar assim, né? Porque você sai de uma posição, entre aspas, né? Todo mundo que acha que você ser Segura, né? seletista, todo mundo acha que você ser um seletista ou ter um contrato de trabalho prestando serviço para uma empresa é uma segurança, né? Eu digo para você que isso é um risco, né? Porque você vai trabalhar para os outros, na maioria das vezes, mais de 90% das pessoas vão gastar tudo que ganha, até mais do que ganha, e quando se aposentarem não vão conseguir ter a mesma qualidade de vida quando tinham quando estava empregado, né? E quando você passa a ser empreendedor, você entende que você não pode viver do seu salário, né? Que você precisa correr atrás de uma renda e que essa renda perdure e consiga te dar a liberdade financeira lá na frente quando você extrapolar o seu negócio, receber um investimento, uma compra, muitos clientes e assim por diante, né? Mas quando eu resolvi entrar na Mister Turing, né? Se você me permitir fazer aqui um Por pequeno favor, merchan. conta para todo mundo, acho o máximo. Legal. Olha, Então, estamos falando quando eu com um resolvi, empreendedor de verdade, raiz, empreendedor raiz. quando eu resolvi entrar como sócio dessa startup, né? Eu já conhecia a empresa mãe, que chama-se DataH, conhecia a história, tinha trabalhado, tinha já mexido com o algoritmo da Mister Turing e tal. Aí eu fiquei muito próximo do CEO da DataH, que chama-se Evandro Barros, fiquei muito amigo do CEO, CTO da Mister Turing, que é o Marco Aleixo, conheci toda a trupe, né, um pessoal muito fora da curva, né, com muito hard skill, mas totalmente focando em soft skills, né, e aí eu percebi que eles estavam fazendo uma movimentação muito parecida com a do Google, buscando talentos, né, mas não buscando talento divulgando vagas, né, criando os talentos dentro de casa, né? E eu falei, cara, esses caras são diferentes. Eu acho que, isso pode ser o que eu estou procurando e eu não encontrei ainda. E aí eu fui em novembro e dezembro, eu passei um mês no Canadá, dentro dessa aceleradora, acompanhando como é que funcionava, visitei a DMZ, o Spark Cent, a Mars, que é onde foi criada apenas a insulina, né? É Só, uma aceleradora, só insulina, né? É só. uma aceleradora de pesquisa e desenvolvimento, gigante, enorme. Sabe como é que eu entrei lá? Ó, um parênteses aqui. Abrindo a porta, cara. Eu não precisei ser convidado, eu não precisei passar por uma recepção, eu não precisei me Gente, que anunciar. Eu incrível! não Só precisei de chegou, nada, cara. Eu abri a chegou. porta. Eu vi Mars, eu estava passeando em Toronto, eu abri a porta e entrei dentro da Mars. Sabe, assim, é surreal. Aqui, você não entra em Nova Não, Bra, você não entra na no Cubo, hora. né? É Você para não entra no oxigênio da Porto Seguro. Cara, você precisa praticamente ser escaneado. Os caras querem saber quem é você, onde é que você vai, porque você vai falar, porque você quer. É muito louco isso, né? Fechando é. parênteses. Então, assim, quando eu comecei a perceber a movimentação, eu comentei com o Evandro, eu falei, cara, eu cuido de uma startup, eu estou chegando próximo ao break-even dessa startup e eu quero trabalhar com você, cara. Eu quero, porque eu acho que vocês têm tudo a ver comigo e eu tenho tudo a ver com vocês. Ele olhou para mim, o que é que faz um negócio desse, né? E eu falei para ele, eu falei assim, cara, eu quero me provar, beleza? Eu quero me provar para você. Então, eu quero entrar como, você vê como é que a gente vai fazer esse negócio aí, e eu quero me provar. Isso é E uma eu tô nessa característica jogada, grande de empreendedor, né? A é, coragem e a vontade de mostrar que você pode mais, que é trazer para você. É meu, traz para mim, isso, eu encaro. exatamente. Aí, já não era mais para a gente estar aqui, né? Era para eu estar já ter internacionalizado a startup no Canadá, mas por causa do Covid, tem um lado bom, né? Vamos olhar o lado bom. O lado bom é Estamos porque eu aqui estou batendo conseguindo papo. estruturar.
Eu estou conseguindo estruturar ela no Brasil. Eu tenho tido contatos com PhDs, pessoas que eu jamais pensei com que eu fosse conversar na minha vida. Eu estou começando a me relacionar com pessoas que têm muito a ver com o meu propósito, né? Tem muito a ver. Eu escutei essa semana de um PhD em Geografia da Inovação, um cara sensacional. Ele falou, Marcelo, brilha tanto os seus olhos nisso que você fala, que você está pronto para fazer um TED Talks. Cara, eu olhei para ele e falei assim, ó, você está de brincadeira. Ele falou, não. Ele falou, não. Cara, não tem como o negócio dar errado. Que você pivote isso para outra coisa. Mas não tem como estar errado, cara. Você tá com aquilo que a gente tinha no passado, que era o sangue nos olhos, faca na caveira, mas ao mesmo tempo com uma base estrutural dentro da startup mãe, que está te dando uma segurança tão grande de você acreditar tanto que não tem como dar errado, cara. Ele falou, eu vou te colocar no grupo tal, vou fazer tal coisa. Ele já começou a me colocar num monte de lugar. Então, assim, eu comecei a me relacionar com pessoas que vão me impulsionar para o meu propósito. E eu não estou sendo egoísta. Eu não estou sendo egoísta. E parece simplesmente... que o mundo, a energia do mundo, do universo, né, te leva para aquele lugar certo onde tudo vai acontecer. Exatamente. Então eu comecei a me relacionar com pessoas que vão de encontro com aquilo que eu sempre busquei. Você entendeu? E que é fazer diferença, que é o que a nossa startup, ela é de inteligência artificial, né? E ela usa duas técnicas de inteligência artificial. Uma é processamento de linguagem natural e outra é a visão computacional, né? A gente, provavelmente no futuro a gente vai acabar usando outras, mas hoje são essas duas que a gente usa. Tá, mas fala ainda, porque eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente também não entenderam nada. O que significa isso? Legal. Quando você fala em processamento de linguagem natural, é basicamente quando você conversa com o seu assistente pessoal. Hoje, quem tem o iPhone conversa com a Siri, quem tem o Android conversa com o Google Assistant, quem tem a Alexa da Amazon conversa com a Alexa, né? Conversa com a Alexa da Amazon. Quem tem Microsoft conversa com a Cortana. Então, é você poder escrever ou falar e a máquina conseguir interpretar e contextualizar numa resposta para você, né? Isso se chama processamento de linguagem natural. É como, basicamente, humanizar a conversa entre uma máquina e um ser humano, né? Muita gente fala que faz isso em chatbot, mas é tudo fake, a maioria, mais de 90%. Eu converso bastante com chatbot de inteligente, eles não têm nada. Um Excel com 400 milhões de perguntas e 9 trilhões de possíveis respostas. Não tem nada de inteligência artificial. Mas o NLP, que é o processamento de linguagem natural, é isso. E a visão computacional é você conseguir, através de um olho de uma máquina, conseguir, dentro de um documento, a gente usa para um documento, conseguir falar o que é um texto, um parágrafo, um título, um subtítulo, uma imagem, uma tabela, só de olhar para o documento, né? Ele olha o documento e fala, olha, isso é um título, subtítulo, parágrafo, isso é uma tabela, isso é uma imagem. E aí o algoritmo de NLP vai lá e consegue processar de uma maneira mais humana, mais organizada, mais estruturada. E o que a gente fez? A gente falou assim, cara, a gente é muito bom em pergunta e resposta, né? Você poder perguntar para o nosso assistente e ele te contextualizar numa resposta. Cara, todo mundo fala em assistente pessoal. Por que as corporações não podem ter um assistente corporativo? Por que a gente não tira aquilo que é intrínseco na cabeça dos profissionais e que as empresas às vezes têm medo de mandar embora porque o cara se tornou um cara acomodado? Que vai levar todas as informações, está tudo lá. E aí vai levar embora? Por que eu não... como é que eu vou mandar ele embora? Vou sobreviver como? Tá tudo na cabeça dele, tá todas as informações dentro dele. Como é que eu posso mandar essa pessoa embora? Acontece demais com o cliente. Então, e por que não cria um assistente corporativo onde você pode colocar a sua base de conhecimento, que são seus dados, seus documentos lá dentro, você dá relevância, começa a fazer pergunta, brincar com ele, dá a relevância das respostas que ele te traz, ele vai aprender com você, e aí ele aprendeu sobre tudo da sua empresa, né? Então, assim,
Você, ao invés de, por exemplo, querer saber como é que funciona o abono de onde você trabalha e ter que se movimentar ou mandar um e-mail para o RH, você não pega e aciona o Alan, porque ele se chama Alan, a gente homenageou agora definitivamente o Alan Turing, que é o matemático que desvendou a máquina enigma da Segunda Guerra Mundial. Então, a Aham. startup se chama assim Mister Turing e o assistente se chama Alan. A gente fez uma brincadeira ali, né? Ficou incrível, adorei. Ficou legal, né? Então, assim, Ficou. por que você não pergunta para o Alan e o Alan te responde? Então, em primeiro lugar, né? Você concentra o conhecimento da sua empresa através de um assistente. Tá? Aham. Uhum. Segundo fator, a base de conhecimento, ela é sua, é da sua empresa. Entra e Não vai sai embora, gente, não morre, e a Deus me base vai livre. estar Porque às lá. vezes a pessoa fica doente, né? Acontece alguma coisa e as informações lá com ela. Isso já passou, Exatamente. não dá mais para ser dessa forma. Isso E se mesmo. você olhar, Cris, tem dados que eu faço na minha apresentação, um colaborador, por semana, gasta 6 horas e meia procurando informação da empresa. Então, assim, ele gasta um dia de trabalho na semana procurando informação que ele poderia ter assim, ó, só Sim, fazendo uma pergunta, sim. entendeu? Então, assim, é A uma coisa... Evelise, que é uma amiga minha, está falando que ela precisa disso para os clientes dela. Exato, por isso que eu trouxe ele Vamos aqui. conversar. Foi incrível. Então, isso é muito legal, né? E quando eu vi essa ideia, eu me arrepio até hoje, cara, sabe? Essa ideia é tão legal. Eu já passei por tanta empresa, eu já atendi tanta empresa como fornecedor, eu sei, o cara, o quão difícil é de, às vezes, você encontrar um número em uma proposta, em um contrato, um termo. Às vezes você tem que ler um documento inteiro. As pesquisas que você faz hoje são Não, pesquisas burras. perde muito tempo, e outra, com informação que é banal, né? Mas que a gente precisa o tempo todo saber. Então, é realmente incrível. Exatamente. Imagina a economia de processos, de tempo. Eu sei Total. que a Ive trabalha com empresas como eu, outro tipo de empresas, né? O quanto os nossos clientes não perdem tempo com isso, em busca de nossos clientes e os colaboradores deles, né? Então, É quanto que a empresa paga por esse tempo que é gasto com coisas que poderia ser encontrado assim? Quanto vale? Né? isso. E Ó, entra naquilo que a gente falou aquele dia, né? Quanto vale o tempo? o tempo é imensurável. Para mim, eu falo para as pessoas. Tem muita gente que não gosta quando eu falo. A minha esposa é uma que não gosta quando eu falo, mas eu falo assim: a única coisa que você deveria dar valor na sua vida é o tempo. Porque Né? é com o tempo que você consegue as outras coisas. Ah, eu dou valor para a família. Se você não tem tempo, você não consegue dar valor para sua família. Ah, mas eu dou valor para o amor. Se você não tem tempo, você não consegue dar valor para o amor. Então, você precisa ter tempo, dar valor ao tempo Administrar muito bem o tempo. E isso dentro para de uma todas as outras empresa, coisas. ainda mais agora na época do Covid, né? Que a gente nem pode É, ficar muito trabalhando, mas de qualquer forma, a administração do tempo é o que faz a sua produtividade ou não, né? Então, você é, perder tempo com coisas que não são importantes, não cabe mais, né? Não faz o Cris, menor ó, sentido mais. tem uma coisa que eu falo, assim, vai mudar no mundo inteiro a maneira como as pessoas vendem o seu intelecto para as empresas. Muita gente vai entender que vale muito mais do que recebe. Mas muita empresa também vai ver que paga muito para certas pessoas. Então, essa Ah, troca entre o seu intelectual e a necessidade de uma empresa vai mudar. Todo mundo vai ter que virar interempreendedor, querendo exato, ou não. exato. Querendo ou não. Porque esse negócio de CLT que a gente tem no Brasil, fundo de garantia, aposentadoria, essas Não coisas, tem futuro. cara, olha para os outros países. O que é Olha para um ser fora. empreendedor? É você empreender para você primeiro. Você precisa entender o seu intelecto e o que você quer vender. Qual é o seu conhecimento que você quer receber por, entendeu? Então, assim, uma empresa precisa de alguém para X coisas. Eu tenho essa X coisa,
Está aqui na minha base de conhecimento, e muita gente falando, pense fora da caixa. A sua caixa é o seu cérebro. Se você não olhar para dentro da sua caixa, você não vai entender o que você tem para vender. Não, e você não muito tem modinha. informação para pensar fora da caixa. Você precisa olhar dentro para sair para fora. Né? E outra, vamos lá. Eu só consigo olhar para fora da caixa se eu entender primeiro o que eu tenho dentro. Porque se eu não entendo nem o que eu tenho dentro, porque eu vou olhar para fora para quê? É uma modinha, na minha opinião, usei. Hoje eu me acho ridículo de ter usado. E acho ridículo as pessoas que continuam usando. Porque não é pensar fora da caixa. É você entender o que você tem aqui de intelecto e saber como é que você vai vender. Como é que você vai empreender dentro de algum lugar, né? E receber por aquilo. Então, microcontratos, microproblemas. É isso que você vai resolver. Não vai mais ter esse negócio de você ficar numa empresa 10 anos, 15 anos. Né? Então, esses serviços pequenos, e por que eles vão ser pequenos? Porque o mundo muda cada vez mais rápido. Às vezes o que você faz hoje não tem mais valor amanhã. Por isso que a pessoa tem que ter vivido muitas coisas, aprendido de muitas formas. Hoje não basta mais, como a gente falou lá no começo, não basta mais você ser um bom técnico, né? Você tem que ser um bom técnico e bom em um monte de outras coisas para você conseguir realmente empreender e fazer a diferença. Eu venho falando isso há muito tempo, Marcelo, bom, primeiro porque eu sou empreendedora desde os meus 18 anos. Eu nunca fiz uma outra coisa, eu nunca fui que nem você, que empreendi dentro de uma empresa de uma outra pessoa. Sempre eu fui chefe, né? E eu sempre falei, se tem alguém que eu vou cortar, é a pessoa que faz só alguma coisa. Né? Se chega uma hora de crise, chega um momento de crise, eu vou ficar com aquela pessoa que é empreendedora, que ela resolveu descobrir o meu negócio, aprender mais, e que ela sabe tão bem do meu negócio quanto eu, ou muito melhor. Porque às vezes ela se jogou tanto, eu já tive colaboradores eu tive uma colaboradora que ela saiu quando eu era joalheira, né? Ela saiu 2 vezes para ter neném, né? E quando ela saía para ter neném, eu colocava outra pessoa no lugar, mas cada vez que tinha que fazer a função dela, que ninguém conseguia, já que ela tinha virado um polvo dentro da minha empresa, né? Ela fazia de um pouco com tudo, então a falta dela, eu tinha que botar 10 pessoas na falta dela. Né? Eu chorava, porque eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer esse trabalho dela? Eu sabia fazer o meu trabalho muito bem, mas a mulher tinha virado um polvo dentro da empresa. É isso que a gente quer. Gente, assim, como é que eu vou mandar essa pessoa embora? Ela faz tudo, ela é ótima. Então, falta uma pessoa lá, ela resolve, falta outra pessoa ali. Sabe? É isso que a gente busca, né? Pessoas meio que polvo, que resolvem, que vêm, que querem empreender, que levam aquela coisa para casa, como se fosse delas, aquela paixão que você tem, né? E, Cris, não é difícil você perceber nas pessoas se elas estão dispostas a aprender e ir atrás do conhecimento, né? Que foi aquele funil que eu falei para você que você tem que fazer no seu projeto, lembra? Eu comentei com você. Então, assim, como as pessoas daqui para frente vão começar a lidar com situações menores de, entre aspas, emprego, porque como tudo muda, as tecnologias vêm, né? Não só as tecnologias elas vêm, mas os processos mudam, né? Os modelos mudam de todas as coisas, então você não vai ter grandes ciclos, né? Você vai ter cada vez ciclos menores. Se você tem ciclos menores, você cada vez mais vai ter que ser flexível e adaptável às situações, né? Você vai ter que conseguir fazer dessa forma e saber como você vende o seu intelecto, né? Quantas pessoas surgiram nessa pandemia fazendo live, fazendo um monte de coisa. Especialista apareceu para tudo, né? Meu, cara, eu nunca vi tanto especialista na minha vida. E aquela frase que você fala assim, muita gente dizendo o que você tem que fazer, mas muita gente fazendo o que te diz. Apareceu muita gente fazendo, virando consultor, sem ao menos ter a pele em jogo, sem ao menos ter feito alguma coisa e se provado no tempo que o que ele está falando, ele tenha passado. Porque falar sobre empreendedorismo é fácil pra cacete. Diferente. Muito fácil. Agora, ser empreendedor é completamente diferente. É diferente.
Você ser empreendedor quando você tem uma família, quando você tem um monte de coisa para resolver, para pagar, e você tem que correr, botar sua pele em risco, da sua família em risco, de quem está junto com você em risco, esse é o cara. Esse cara tem muito mais valor do que esses consultores que estão aparecendo no mercado, falando um monte de groselha, seguindo um monte de livro legal, livros bons, importante, porém, para quem está com a pele em jogo. Real life. Você sabe que eu fui hoje à tarde atender duas sócias, né? São minhas clientes e donas de um salão. E no final, a gente está esperando que abra, então eu tenho falado com alguns clientes, né? Na semana que vem e tal. E no final, eu olhei para as duas, que elas estão passando por várias questões e tal. Falei, meninas, eu admiro vocês. Já estive aí no lugar de vocês. Não é fácil. Eu sei o que vocês estão passando, né? Empatizo com vocês, porque empreender neste país, com tantas coisas, passando por um Covid, 4 meses fechado, tendo que contratar um monte de gente, agora tendo que colocar dinheiro, né? É o que você falou, empreender é para poucos. Tanto que eu lembro, na época que a gente se conheceu lá no Empretec, várias pessoas saíram de lá e empreenderam, né? E desistiram, e me ligaram, porque como eu tinha sido empreendedora, vários me ligaram e falaram, Cris, você é louca, não vou fazer mais isso. Que é isso? Ninguém merece, né? É muita insegurança, é muita instabilidade, né? Realmente. Exatamente, a estabilidade é muito... a gente vive num país... Quem sai daqui e vai para outro lugar se dá bem. Geralmente se dá bem, cara, porque a gente pega essa montanha-russa na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Tanto de que dizem que os brasileiros vão sair dessa crise mais rapidamente, porque a gente está muito acostumado com crise. O empreendedor está acostumado com crise. Vamos lá, vamos encarar, né? A gente estava numa pandemia há 16 anos aí. A gente viveu uma pandemia no Brasil há 16 anos, que acabaram com os empreendedores dentro do Brasil, né? E eu vejo uma última coisa que eu queria falar, que eu acho que é super importante. Corre, porque a gente bateu tanto papo que só temos mais 7 minutos, então fala. Mas eu acho assim, o empreendedor brasileiro hoje deveria gerar oportunidades, mas infelizmente o que a gente está vendo é empreendedor oportunista, né? Então, eu acho que quando você passa a empreender e você passa a ganhar dinheiro de maneira correta, fazendo o que é certo, agregando valor ao seu cliente, ou a quem quer que seja, você está gerando oportunidades. Mas eu estou cansado de ver brasileiro, que eu chamo de Gerson, é o brasileiro malandro, sendo oportunista numa pandemia como essa, né? Então, o recado que eu queria dar para as pessoas, que eu espero que agregue algum valor, era: gere oportunidade, porque é só gerando oportunidade que você vai ter a sua oportunidade. Resolva uma necessidade, né? Mas eu acho que o mercado, Marcelo, eu acho que o mercado tá... Eu acho que sim, concordo com você, que tem muita gente aí oportunista, mas eu acho que o mercado está mais atento para isso, o consumidor está esperto, o consumidor ficou profissional, né? Então, no primeiro momento, né, as pessoas até acreditam, poxa, que legal, tal, mas com o passar do tempo a máscara cai, né? Não aguenta, não sustenta. Não sustenta. Mas assim, que eu acho assim, né? O brasileiro é tão criativo. O brasileiro nós somos pessoas, Cris, que a gente trabalha quantas horas tiver que trabalhar. Para alguma coisa dar certo. Obviamente que quando a gente quer. Tem pessoas que bate o sinal, vai embora e acabou, né? Mas quando a gente vai para fora, quando a gente vivencia, a gente vê, os caras não acreditam no que a gente faz. Eles não acreditam na maneira como a gente resolve problemas. Porque lá fora, você tem que empacotar as coisas e meio que entregar empacotadinho, né? Se o problema que a pessoa tem, aquilo seu que está empacotadinho não resolve, ele vai tentar vender para outro. O brasileiro não. O brasileiro olha aquilo e fala assim, puta, peraí. Se eu fizer tal coisa, eu acho que eu resolvo o seu problema. E o gringo olha para você e fala assim, como assim? Oi? Você vai fazer isso? Né? Então, assim, o brasileiro que aproveita a oportunidade e cria a oportunidade, gerando valor,
esse cara eu admiro. São esses caras que eu sigo, são esses caras com quem eu converso, e são esses caras que eu quero me relacionar para conseguir chegar no meu propósito. Entendeu? E Incrível. você é Que uma bom. delas. Eu ia falar, que bom que você é meu amigo. É, entendeu? Lindo! Show de bola, show Marcela, a de gente bola. está chegando no final. O papo foi tão bom porque que eu olhei no relógio e tomei um susto, assim, de É, 6h20 para 6h56, assim, de uma hora para é. outra. Então, eu Não, quero te legal. agradecer, em primeiro amor, por você estar aqui comigo, te dar os parabéns por você estar empreendendo numa coisa que realmente brilha nos seus olhos, né? Que coloca para fora. Já te chamei É. para ser meu mentor nesse meu novo projeto, eu estou com um novo projeto, e Bora, eu acho que o Marcelo, bora. total, ele já me deu uma dica, eu falei, Marcelo, me mentoria, por favor, porque quando o outro vê o seu filho, né? A outra pessoa consegue te ajudar muito mais do que a gente que está com o olhar apaixonado no nosso negócio. Sim, A gente não é, consegue enxergar tão bem tanto as sim. oportunidades quanto as deficiências do negócio. Né? O Marcelo já me deu uma dica aí nessa semana que eu já falei, é verdade, tá bom, vou arrumar isso, coisa e tal. Então, gratidão por você estar aqui comigo e vou deixar agora aberto, a gente tem poucos minutos para você se despedir aí. Não, legal, Cris. Eu que agradeço. Eu tenho uma admiração muito grande por você, desde que eu te conheci. Foi amor à primeira vista, vamos dizer assim, né? De dois empreendedores brasileiros querendo fazer diferença, né? No nosso país, né? Querendo gerar oportunidade para todo mundo. Queria agradecer mesmo, agradecer quem entrou aí e tudo mais. Falar, ó, sigam a Mister Turing no Instagram, no LinkedIn, temos nosso site, né? É uma startup que vocês vão escutar muito, 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 muito. Eu acredito demais no modelo de negócio. E logo mais vocês vão ver o Alan falando com todo mundo aí dentro das empresas, tá? E obrigado, eu também agradeço, é muita gratidão em poder falar com você e poder te ajudar. E com certeza você também me ajuda. Eu escuto bastante o que você fala, tá? E obrigado. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigado Obrigada. mesmo. Gratidão Tá e bom? gratidão a todos que estiveram aqui com a gente de alguma forma. Obrigada, obrigada, gente. Que bom. Obrigado você, Obrigada. Juliana. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.